igreja. Mas vamos imaginar um pastor da igreja evangélica, Assembleia, da igreja Betesda, pastor da igreja Betesda. Aí ele se torna, recebe o convite, aceita o convite e vai para o ritual de iniciação. Olha como ele vai comparecer perante o ritual da iniciação. Coloca aí esse cidadão que está com a venda nos olhos. É esse aqui, ó. Olha como ele vai comparecer na loja no dia da iniciação. Ó, vendo? Isso é um pastor. Desse jeito aí. Então, ele tem que estar com o peito desnudo, por quê? Porque ele vai se apresentar para os seus irmãos. Tem que ser transparente. Ele está, por exemplo, com o seu joelho descoberto. Por quê? Porque ele vai dobrar o joelho no lugar sagrado, que é a loja maçônica. Ele está com a venda nos olhos. Por quê? Porque ele está em trevas. Ele é um profano. Ele é um neófito. Como César? Te pergunto. Imaginar um pastor numa situação dessa. E tem uma corda. Ele é levado lá. Não entendendo aquela corda. Antes disso, ele fica num lugar chamado Câmara da Reflexão. Ali tem símbolos de caveira, tem símbolos de foice, tem símbolos de um relógio, de um galo, tudo isso tem um significado. Aí ele vai ficar na Câmara da Reflexão, meditando se ele quer ser ou não maçom. Ele saiu de lá e ele vai ser introduzido agora lá na presença dos irmãos. Então, vão levar ele, né? Outra coisa, ninguém pode bater na porta da loja maçônica e falar que quero ser membro. Não. Ele tem que ser convidado. Normalmente, por duas pessoas. Mas muito bem, ele está lá no ritual da iniciação. Ele vai bater lá numa sala, e ele vai bater na porta, e aí vão perguntar quem é. É o profano, é o neófito. Então, o que ele quer? Luz. Ele está em trevas, ele quer luz. Vão levar ele entra. Isso. Está entrando agora para a loja maçônica. Está entrando lá no ritual. Isso, está entrando na luz. Ainda não está em luz, está entrando na luz. Então, quando entra com ele, imagine o pastor. Quando ele entra. Vergonha, né? Ele prega domingo lá sobre Jesus. Isso aí, luz do mundo. Quarta-feira ele fica assim, mas vai lá. Eu já debati com muitos pastores maçons. Pelo amor de Deus. Eu já debati com muitos pastores maçons. Sabe o que ele vai dizer? Tudo isso é simbólico, isso não é literal. Nossa. Tudo isso é simbólico. Mas vamos imaginar o pastor. Vamos lá, irmão. Me chamo Anderson. Seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, se você não é um inscrito. A maçonaria, ela está presente no mundo todo, né? Os maçons são muito famosos. Aqui na minha cidade, uma cidade muito pequena, e por eu trabalhar, hoje eu não trabalho mais, na época eu trabalhava de pedreiro, eu trabalhava muito bem, eu era muito requisitado, inclusive eu já trabalhei dentro da loja maçônica, né? Entrei lá dentro, vi como é que é e tal. E vou te falar, ali não tem nada de Deus não, tá? Conheço muito maçom, trabalhei para muito maçom. Quero fazer um relato de alguns maçons que eu trabalhei e as histórias que eu ouvi. Um deles é um advogado muito famoso aqui, muito rico, e eu trabalhei na casa dele, e quando essas pessoas entram para a maçonaria, elas enriquecem muito. Não sei porquê, eu até sei, tá? Enriquece muito. Só que eu percebi uma coisa em comum, é que na maioria das vezes, o filho desses caras, ou o pai ou a mãe, são mortos. Assim, acidente, suicídio. E esse morava nesse específico, eu não vou citar o nome, né? Ele morava num prédio muito alto, é o segundo prédio mais alto aqui da minha cidade. E o filho dele se jogou do prédio. Ele era um advogado muito famoso, tá? Filho de um outro advogado também muito famoso, que também é maçom. Tá? Então esse, que eu trabalhei especificamente, pulou. Um outro, esse já era pobre, estudou comigo. Ele era borracheiro. Você vai identificar, você que me conhece aqui. E um negrão muito alto, grandão. O filho dele morreu num acidente de moto. Passou uns anos, ele também morreu num acidente de moto, mas ele ficou rico. Borracheiro, ficou rico. Eu vi, meu colega. Então, o que eu percebo? Que essas pessoas que entram para a maçonaria sempre perdem